É porque pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. Será que a gente não percebe isso? Será que vocês não percebem? Pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar. Estudar é filho de rico. Então é isso. Tá aí. A merda feita aí, ó. Então, essa é a nova polêmica viral na internet. O presidente Lula falando que o pobre não nasceu para estudar, né? E que nasceu para trabalhar. De um lado nós temos aqueles que dizem que a fala dele é uma fala preconceituosa, que ataca a classe pobre no país. Por outro lado, nós temos aqueles que dizem que essa interpretação é feita com base em cortes sem contexto do que ele realmente queria explanar em seu discurso. Pois bem. Então, vamos ver o que a inteligência artificial diz a respeito deste discurso do nosso excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bora lá. Então vamos lá. Para isso, o que eu fiz aqui? O que nós vamos fazer? Eu tenho aqui o áudio do discurso dele, ó, na íntegra. Aqui, ó. É um áudio de 29 minutos 42 segundos. Como a gente pode ver aqui, ó. Na Veja 29:42, tá? Então eu peguei na íntegra. Tá? Não sei o que, vamos tirar esse negócio de contexto aí, beleza? Beleza. Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer a transcrição desse discurso, né? Vai gerar aqui, beleza? Vou guardar um pouquinho. 2000 anos depois. Então, prontinho. Tá aí, tudo aqui, ó. Ele fez, gerou aqui a legenda, tal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou exportar esta legenda com toda a fala dele. Beleza? Vamos lá. Então, prontinho. Tá aí, tudo aqui, ó. Ele fez, gerou aqui a legenda, tal. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Tá aqui transcrito. Eu vou até voltar aqui o vídeo pra gente dar uma olhada aqui, ó. Uma coisa importante é que nós não estamos fazendo esse ato de apologia. Agora vamos aqui para inteligência artificial, né? Vamos colocar aqui ela em objetiva. Quero que ela seja bem precisa, né? Na análise. E é o seguinte, eu poderia enviar o arquivo, né? Chegar aqui na pasta aqui, ó. Enviar o arquivo, discurso do Lula, e treinar, certo? Mas eu vou preferir copiar para não ter discussão. Aquele arquivo é mesmo da fala dele, você botou um outro arquivo, você modificou. Não, vou copiar e colar aqui e até vou rolar a página para quem quiser, se tiver saco de ler tudo, né? Beleza. Vamos lá. Então, estou te enviando uma análise, né, de todo o discurso e me diga sua opinião a respeito. Informe também se as ideias do seu discurso possuem
clareza, coerência e se é um discurso bem elaborado. Beleza? Vamos lá. Vou botar aqui entre aspas, certo? Vamos lá no nosso discursinho. Cadê ele? Vou dar uma copiada nele todo. Para fazer Ctrl T, né? Já funciona. Acho que aqui no bloco de notas não funciona, não. Vou rolar tudão aqui, ó. Pá. Beleza. Copiar. Vou colar. Tá muito grande o prompt. E filho, faz livro. Então, isso aqui você vai fazer. Vamos lá. O que ele diz? Ele já começou aqui, ó. Vamos lá. Olá, visão análise do discurso que você enviou abaixo, apresento minhas avaliações sobre a polêmica, a clareza, coerência e elaboração do texto. Análise geral. Este é um discurso com estilo muito característico do presidente Lula, informal, direto, com linguagem popular, repleto de analogias, para se conectar com públicos trabalhadores e militantes. O objetivo principal é defender suas políticas sociais e econômicas, criticar a oposição e as elites e convocar sua base a se manter politicamente consciente. Polêmica central. A frase que gerou polêmica, quando lida isoladamente, é de fato chocante. No entanto, ao analisar o trecho completo, o sentido se inverte. Contexto. Ele primeiro aponta que a primeira universidade do Brasil foi criada 420 anos após o descobrimento, enquanto em outros países foi muito mais rápido. Então ele pergunta, por que será que acontecia isso? A frase crítica. É nesse momento que ele lança a frase, porque pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. Será que a gente não percebe isso? Será que vocês não percebem? Pobre não nasceu para estudar, pobre nasceu para trabalhar. Estudar é filho de rico e continua. Conclusão sobre a polêmica. Lula não está afirmando sua própria crença. Ele está usando uma figura de linguagem, uma ironia e retórica para descrever e criticar o que ele considera ser um pensamento histórico da elite brasileira. Ele verbaliza uma ideia preconceituosa para em seguida combatê-la como foco claro, como fica claro, né? Quando ele diz: a gente não quer ser só pedreiro, a gente também quer ser engenheiro, a gente quer ser doutor. A polêmica surge de descontextualização da frase, beleza? Clareza e coerência de ideias. A linguagem é extremamente clara para o público-alvo. Ele evita jargões técnicos e usa exemplos do dia a dia. Gorjeta do uísque, comparações com futebol, celular antes de dormir. E analogias simples, como a da cidade de 225 habitantes, para explicar sua teoria da distribuição de renda. Para um economista, a explicação é simplista, mas para o público geral, ela é muito eficaz e fácil de entender. Coerência. Sim, o discurso é ideologicamente coerente. Todos os temas abordados, salário mínimo, empresas públicas, educação, críticas à mídia, fake news, cassinos online, são amarrados por uma linha de raciocínio central, a luta de classes e a necessidade do Estado proteger os mais pobres contra os interesses da elite econômica e política. A defesa do salário mínimo da universidade para todos e das empresas estatais são apresentadas como ferramentas para combater essa desigualdade histórica. É um discurso bem elaborado? A avaliação do bem elaborado depende de critérios. Do ponto de vista de retórica política, sim, é muito bem elaborado. Ele sabe exatamente com quem está falando e utiliza as ferramentas certas para gerar identificação, emoção e engajamento. Ele se posiciona como um deles, critica um inimigo comum, a elite, os canalhas, e oferece uma visão de esperança e luta. Do ponto de vista de estrutura formal, não. Não é um discurso de estrutura rígida. Ele é digressivo, ou seja, pula de um assunto para outro de forma associativa, quase como uma conversa. Ele vai do salário mínimo para a história do CLT, depois para na Casa da Moeda, fala da esposa que o chamou de velhinho, adverte sobre inteligência artificial e no fim
Fala sobre cassinos. Para quem busca uma argumentação linear e organizada, o discurso pode parecer confuso e disperso. Minha opinião como inteligência artificial. Com base na análise, o discurso é uma peça de comunicação política populista muito eficaz. Ela alcança seus objetivos de energizar a base, reforça a identidade do grupo e a justeza da sua luta, simplificar ideias complexas, traduz conceitos de economia política para uma linguagem acessível, criar uma narrativa de nós contra eles, define claramente quem são os aliados e quem são os adversários. A principal controvérsia é, na verdade, um exemplo de como a retórica pode ser mal interpretada quando retirada de seu contexto. O discurso não defende que pobres não devem estudar, pelo contrário, ele critica acidamente essa ideia como pilar da desigualdade histórica do Brasil e defende a educação como principal caminho para a mobilidade social. Muito bom. De acordo com o Gemini, ele não ataca os pobres, ele simplesmente lança mão de uma fala polêmica ali no meio do discurso dele. Porém, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a opinião do DeepSeek. Deixa eu ver se tem DeepSeek não, vamos pegar a opinião do... Deixa eu ver. DeepSeek, vai. DeepSeek é bom. E você? Qual sua análise? E peraí, vamos melhorar isso aqui. E você faça sua análise com base nos mesmos princípios. Sua análise do discurso com base nos mesmos princípios. Vamos lá. Eu escrevi errado ali, ó. Se agora tá. Acho que ele vai mandar em inglês. Eu vou pedir para ele mandar em português. Olha lá, não falei? É um corno mesmo. Espera aí terminar aqui. Esperar. Vou escrever aqui, ó. E envie a resposta em português, jumento. É burro, não é, cara? Indie, jogo indie, ó. Envie. Eu não sou muito bom em digitação, não, tá? Vamos lá. Resposta em português. Vai lá, DeepSeek. Mostra pro mundo que você é capaz. Ai, ai. Terminar. Vou começar a ler logo. Vamos lá, enquanto ele continua. Análise do discurso. A polêmica central: pobre não nasceu para estudar, pobre nasceu para trabalhar. A frase que gerou polêmica é, sem dúvida, o ponto mais controverso do discurso. No entanto, é fundamental analisar o contexto em que ela foi proferida para compreender seu significado real. Contexto. Lula introduz a frase como uma crítica à visão histórica da elite brasileira, que, segundo ele, sempre considerou que os pobres não tinham direito à educação, mas apenas ao trabalho. Ele menciona que a primeira universidade do Brasil foi criada apenas em 1920, mais de 400 anos após o descobrimento, enquanto em outros países, como os Estados Unidos, as universidades já existiam há muito tempo. Em seguida, ele formula a pergunta: por que será que acontecia isso? E responde com uma frase polêmica, como se estivesse produzindo a mentalidade que critica. Interpretação da frase. A frase não expressa uma opinião pessoal de Lula, mas sim uma crítica à desigualdade histórica no Brasil. Ele está denunciando uma realidade que considera injusta e não defendendo que os pobres devam ser excluídos do direito à educação. Conclusão sobre a polêmica. A polêmica surge de descontextualização da frase. Longe de defender que os pobres não devam estudar, Lula está criticando a exclusão educacional e defendendo acesso à educação para todos, independentemente da classe social.
Agora ele fala aqui da clareza, né? O discurso é claro e direto, especialmente para o público-alvo, que parece ser composto, aí não sei porque ele botou em japonês, chinês, sei lá, trabalhadores e tal. Coerência, as ideias apresentadas no discurso são coerentes, estão alinhados com a narrativa política de Lula, que sempre defendeu a igualdade social e a justiça econômica. Ela aborda vários temas, como salário mínimo, educação, as empresas públicas, a desigualdade e tal, beleza. E conecta a ideia central da luta contra a exclusão social e econômica. Ele, né, compartilha da minha opinião de Gemini, né, sobre a retórica, sobre a elaboração, né, sim, então, do ponto de vista retórico e político ele é bom. Estrutural, o discurso não segue uma estrutura rígida. Em conteúdo, ele aborda temas complexos como economia, política social, de forma simplificada, tornando compreensível ao grande público. A opinião do DeepSeek o discurso é uma peça de comunicação política populista muito eficaz. Ele alcança seus objetivos principais: energizar a base, simplificar ideias e a narrativa de nós contra eles. Então, praticamente, o DeepSeek concorda com o Gemini. Agora, por último, vamos pegar a opinião do Claude. A expressão pobre não nasceu para estudar, para nasceu para trabalhar não deve ser interpretada literalmente. Funciona como um recurso retórico de denúncia social. Representa a voz histórica das elites que marginalizaram os pobres. Usar a provocação como método para expor a realidade social opressora. Elementos. A frase surge após uma consideração histórica, demonstra o tempo que o Brasil levou para criar sua primeira universidade, critica o modelo utilista que reservava a educação apenas para ricos, contextualizar, o princípio central, contextualizar para desconstruir o preconceito. Princípio da contradição intencional. Lula usa a frase para gerar um choque inicial no ouvinte. Diretamente após proferir a frase, ele a contradiz, defende que os pobres também querem ser doutores, médicos e engenheiros. Princípio norteador, usar a contradição como método pedagógico de conscientização. Enfim, depois ele faz a análise. E por último aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pro GPT, tá? Vamos lá, vamos escolher um deles aqui, ó. Eu vou pegar o mais recente que eu tô com pouco crédito. Mas como isso aqui é uma análise, isso aqui é bom fazer isso aqui. Por fim, me deu um veredito a respeito da polêmica. Peraí, por fim, com base no discurso, no caso, com base no discurso do debate, melhor, no debate entre as inteligências artificiais acima sobre o discurso do presidente Lula e a polêmica em volta da frase sobre os pobres e os estudos, me deu um veredito a respeito e diga a opinião final da polêmica gerada. Pronto, vamos ver. Por fim, com base no debate e tal, o que ele me diz. Veredito final. A frase "pobre não nasceu para estudar, pobre nasceu para trabalhar", isolada, é chocante. Mas quando vista dentro do conjunto do discurso de Lula, fica claro que foi usada como recurso retórico de denúncia. Reproduz ironicamente um pensamento histórico excludente para em seguida desconstruí-lo. Seu real objetivo era criticar as elites que, ao longo dos séculos, negaram ao povo pobre o acesso à educação. Opinião sobre a polêmica. A controvérsia decorre sobretudo da descontextualização do trecho.
Muitos viram apenas a frase de efeito, sem perceber que ela serve para reforçar o argumento de que a educação deve ser universal. Lula não está afirmando só a crença de que pobre não deve estudar, mas expondo e combatendo esse preconceito. Do ponto de vista retórico e político, o recurso é eficaz para gerar empatia e indignação contra a desigualdade histórica. Por outro lado, corre-se o risco de que o choque do enunciado ofusque a mensagem de inclusão. Conclusão. Em última análise, a frase polêmica cumpre o papel de chamar a atenção para um problema real, o impedimento histórico de acesso dos povos à educação, e não expressa de fato uma defesa da ignorância. A polêmica se confirma mais como fruto de interpretação rasa do que como erro de coerência ou de estrutura do discurso. Então é isso. Você concorda? Vocês aí concordam com o veredito da inteligência artificial? Lula foi preconceituoso? Não? A IA é tendenciosa? Deixem nos comentários aí a opinião de vocês. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, que assim eu vou saber que o conteúdo tem valor dentro do YouTube, e assim poder continuar o trabalho. Forte abraço, até a próxima.